Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, né? Nesse dia, 3 de fevereiro de 2021, mais uma vez dar graças a Deus, né? E todos os dias e todas as horas, né? Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E pedir a Ele a sua proteção, né? Contra o mal, né? Contra os espíritos malignos, contra nós mesmos, nossas concupiscências e vaidades, contra aí, né, as vicissitudes do mundo, né? Aí a violência do mundo, os acidentes, os perigos, né? Homem mau, né? E as enfermidades que estão aí, né? Os transmissores de doenças, né? As enfermidades. Pois é, irmão, então nós chegamos ao final aí dos profetas, né? Os profetas, digamos que previram a vinda do Messias, né? Que profetizaram a vinda dele, né? Durante todo o tempo, né? Principalmente durante esses anos, né? Então nós vimos que o Malaquias foi o último profeta que o Altíssimo levantou, né? No meio dos hebreus, para corrigir a eles, né? Para que eles voltassem mais uma vez a se converterem. Porque voltaram lá da Babilônia, né? Fizeram a restauração do templo, da lei, de tudo, né? Mas aí com o tempo, que mais ou menos o Malaquias ele deve ter aparecido 100 anos depois, né? Que eles voltaram do cativeiro da Babilônia. Aí ele então, quando ele foi levantado, então a nação de Israel estava totalmente degenerada de novo. E aí ele fez as correções. E ele foi o último, né? Como eles não se corrigiram, né? Quiseram restaurar, né? Então já estava vendo lá o que? Vários grupos políticos religiosos, né? Apareceram lá os fariseus, os saduceus e não sei o que, cada um com a sua doutrina, com a sua opinião, né? Sobre a palavra, mudando, né, os mandamentos, esquecendo-se dos mandamentos de Deus e colocando mandamentos de homens, né? Não é isso? Pois é, então, depois de Malaquias, o que foi que aconteceu? Não está escrito isso nas escrituras, mas os historiadores, eles contam algumas coisas para a gente, né? Não é isso? Então, entre, digamos, Malaquias, né? Até a chegada do Messias, foram mais ou menos 400 anos, né? Certo? Claro que ninguém tem exatamente um número, né? Mas é aproximadamente 400 anos, né? No ano de 430 até mais ou menos o ano 331 a.C., né? Os judeus eles ficaram sob o jugo do Império Pérsico, né? A Pérsia, né? Que são os medos, né? Aquele pessoal lá, se uniram lá os medos, destruíram, né, Babilônia, né, conseguiram conquistar a Babilônia, a Síria, né? Então eles ficaram aí sobre a, digamos assim, a batuta, né? Sobre o poder, né? Do Império da Pérsia, certo? Que são os herdeiros lá de Babilônia, né? Conquistadores de Babilônia, né? E então essa a Judéia passou a ser uma província do Império Persa. E os judeus então ficaram mais ou menos livres, mas ficaram suzeranos, né? Ficaram submetidos àquela potência mundial. A potência mundial daquela época
foi exatamente o reino pérsico, né? Que na verdade alguns historiadores chamam ele de Império Aquemênida, né? Porque parece que um dos primeiros reis dele lá foi um tal de Aquemênida, e os outros reis aí que apareceram são descendentes dele, né? Então Israel ficou, o quê? Mais ou menos uns 100 anos, né? Sob o poder do Império Aquemênida, né? Então nessa época, o que aconteceu? Quem eram os reis? Os reis foram o tal de são os Artaxerxes, né? É isso? Os Xerxes, né? O Dario, né? Certo? Arces, né? E assim vai. Então, o Artaxerxes I, que reinou por volta de 460 a.C. até 420, foi sob esse governo que Neemias reconstruiu Jerusalém, né? E aí o Dario veio depois, né, dele, né? Veio o Dario, não o Dario I, porque o Dario I ordenou a volta deles, né? Sob Zorobabel, né? Mas teve o Dario II, né? Teve o Artaxerxes II, enfim. Foram mais ou menos 100 anos de domínio aquemênida ou da Pérsia, né? Depois disso veio o quê? No período 331 até 167 a.C., o domínio foi dos gregos, né? Foi o Império Grego, né? Quer dizer, os gregos tomaram o mundo, né? Foram grandes potências naquela época, né? Certo? E aí aconteceu lá um monte de coisa, né? A gente tem aí na história, né? Tem lá as guerras do Peloponeso, guerra de não sei de quê, enfim. Israel continuava sendo o quê? Uma província, né? Dos gregos, dando cumprimento à promessa, né? Certo? Que promessa? Aquela promessa lá do Monte Gerizim e do Monte Ebal. Se você obedecer, você vai ser cabeça das nações. Se você não obedecer, você vai ser cauda. Então eles estão sendo cauda aqui, né? Certo? Foram caudas durante muito tempo. Estão sendo ainda, né? De lá para cá, nunca mais foram cabeça, né? Certo? Eles sempre estão sob a batuta de alguém, né? Certo? Então teve o período grego, que foi mais ou menos até o ano 167 a.C., né? E aí teve guerras e guerras e mais guerras, né? Sabemos que o grande imperador grego foi o tal do Alexandre, né? Do Alexandre, né? Não é isso? Então ele foi um grande imperador, né? Conquistou o mundo. Morreu jovem, né? Morreu cedo. E ele conquistou praticamente tudo que se conhecia, né? Ali na Europa, na África e na Ásia. Não é isso? Mas tem um rei deles aqui, né? Que é um rei egípcio, né? Não é isso? Ó, sobre os reis do Egito, sobre os reis do Egito, que eram chamados de Ptolomeus, nós estamos falando aqui de historiadores, né? De histórias. O que aconteceu? A condição dos judeus foi, sobretudo, pacífica e feliz, né? Eles se tornaram até, né, amigos dos egípcios, né? Tinha muito judeu lá no Egito, né? Construíram lá as suas sinagogas, ó, já tinham, né? Já tinham inventado as sinagogas, né? Certo? Mas apareceu um tal de Antíoco, o Grande, né? O que ele fez? Ele reconquistou a Palestina, mais ou menos no ano 198 a.C., né?
E o que esse Antíoco fez? Antíoco Epifânio, né? Ele foi violentamente rancoroso contra os judeus, né? Fez um esforço titânico e decidido para exterminá-los e para exterminar a sua religião. Era uma guerra religiosa também, né? Eles queriam acabar com os judeus e com a sua religião. Então, o que aconteceu? Esse camarada, esse Epifânio, o Antíoco Epifânio, ele devastou Jerusalém no ano 168 a.C. Profanou o templo, conforme nós sabemos, né? Em cujo altar ele ofereceu uma porca. Erigiu um altar a Júpiter, proibiu o culto no templo, impediu a circuncisão sob pena de morte, destruiu todas as cópias das escrituras que foram encontradas. Olha aí. Olha o que esse camarada fez. Mas não foi só ele que fez isso aí não, né? Praticamente todos os dominadores de Israel e do povo hebreu destruíram cópias das escrituras. É coisa do diabo, né? Para destruir o que está escrito, para que as gerações futuras não tomassem conhecimento. E o que ele fez mais? Ele matou a todos quantos foram achados de posse das mesmas. Ou seja, ele mandou destruir as escrituras e quem tinha a posse delas ele matava. Vendeu milhares de famílias judias para o cativeiro e recorreu a toda espécie imaginável de tortura para forçar os judeus a renunciar à sua religião. Isso deu ocasião à revolta dos chamados Macabeus, né? Conforme a gente sabe pela história, tem até uns livros apócrifos aí, né? Que os católicos usam como sendo livros proféticos, né? Livros inspirados. Então, esses Macabeus, né, fizeram uma revolta heróica com muitas façanhas, né? Então, esse Antíoco Epifânio, ele fez pior do que o Nabucodonosor fez com Jerusalém, né? Fez coisas piores. Ele profanou profundamente o templo, acabou com tudo que tinha lá. Foi, né, destruiu Jerusalém. Então nós temos aí nesse período, né, período grego, período egípcio, né? Tudo isso aí veio exatamente depois do Malaquias. Depois que o Malaquias morreu, aí vieram então esses períodos aí, né, de dominação sobre Israel. Israel ficou dominado, ficou cativo, outra hora livre, outra hora cativo, né? Até que surgiu aí esse Epifânio que acabou com Jerusalém. E aí nós vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua aqui nesse período até nós chegarmos, né, nos evangelhos, né? Certo? Que nos contam, nos contaram, nos contarão, né? Como foi o nascimento do Messias, como foi a vida dele, né? Ou seja, nós vamos voltar de onde nós saímos. Se os irmãos estão lembrados, nós partimos lá de Mateus, né? Certo? Mateus no capítulo 24, capítulo 25, que fala nos sinais dos tempos, né? Então nós começamos falando dos sinais dos tempos e viemos falando e estamos aqui hoje, nesse período aqui que também seria, digamos assim, a preparação para a vinda do Messias. Amém? Pai seja com todos nós, né? Até amanhã, se Deus quiser.